de amor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem achado graça e tem derramado, Deus, da Tua presença sobre nós, em nós e também através de nós. Pai, louvado seja o Senhor. Deus, continua a falar aos nossos corações. Agora, Deus, por meio da Tua santa palavra, que esta mesma encontre lugar em cada coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Podemos sentar. Gostaria que você ficasse bem atento, que nada pudesse tirar a sua atenção da palavra do nosso Deus. E eu te convido a abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, era como trombeta. Disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer. Depois dessas coisas, imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava o trono no céu, e nele alguém assentado. Amém? Vai chegar um dia, irmãos, vai chegar o dia em que a trombeta vai tocar. Vai chegar o dia em que os céus vão se abrir. Anjos subindo e descendo. Jacó já viu isso. Jacó já viu o cenário aberto. Ele já viu as cortinas dos céus se abrirem, anjos subindo e descendo, como escada. Ele já viu essa porta aberta. Eu digo, na verdade, que foi o único que viu isso. Além dele, João. Vai chegar o dia que a trombeta vai tocar. E esse dia talvez seja hoje. Eu não sei de fato o dia, na verdade ninguém sabe, nem a hora em que o Filho do Homem virá, mas ele vai vir. E quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. E quando a porta dos céus, elas de fato forem abertas, e aquilo que já vimos, a porta do reino, o rei vai entrar, porque ele está no trono, ele vai se levantar para levar os seus para aquele grande lugar. João já viu esse cenário. João já descreveu esse cenário, não só aqui no capítulo 4, mais à frente ele vai falar sobre os selos. Ele vai dizer que ele não encontrou ninguém digno de abrir o selo. Nem Moisés, nem Jacó, nem Abraão, nem Elias, nem Eliseu, nenhum dos profetas maiores, nem menores, nenhum dos pregadores contemporâneos, ninguém era digno de abrir o selo. Apenas ele, que é digno, que tem integridade, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores,
que é filho da raiz de Davi, que tem a chave, que tem a porta que ele abre e ninguém fecha, só ele, Jesus. Ele é digno, ele é digno. É esse mesmo homem, Jesus, que tem uma porta que é estreita e poucos vão passar por ela. João vê essa porta estreita no céu e ele vê a porta aberta. Uma porta aberta. Deus nessa noite está nos convidando a termos uma visão de uma porta aberta no céu. Como assim, pastor? Você quer que nós sejamos João também? Pode ser João, pode ser Antônio, pode ser Renan, pode ser Marcos, pode ser Elias, pode ser quem for. É possível ver uma porta aberta no céu. Mas a pergunta é, pastor, como? Como? Eu vou te propor um cenário. Ao final do cenário, se você quiser, eu vou te perguntar: você quer ver a porta aberta? Então, a primeira coisa que eu quero te convidar para esse cenário, para você experimentar uma porta aberta no céu, é se isolar numa ilha. Não a ilha do egoísmo, não a ilha minha, não a ilha daquilo que eu estou passando, das minhas dores, dos meus lamentos, sim, porque todos nós temos. Eu quero te convidar para experimentar uma ilha de intimidade com Deus. Uma ilha de isolamento em que você passa horas falando com Ele, porque é Ele que te colocou na ilha de Patmos, e aí você fica isolado lá por anos. Então, o primeiro cenário para quem deseja ver uma porta aberta no céu é estar numa ilha. É verdade que nós nos isolamos na ilha do nosso eu, da minha vida, dos meus problemas, das minhas dores. Deus está te propondo, através da palavra de Deus, mesmo em meio a ilha, olhar para o outro. Foi isso que João fez. Foi isso que João estava fazendo quando ele escreveu o Apocalipse. Foi isso que João fez quando ele escreve, então, 1 João, 2 João, 3 João. Foi isso que João fez quando ele escreveu o Evangelho de João. Foi isso que ele fez, declarar o seu amor a Deus, e o seu amor à igreja, e o seu amor a outros. Filhinhos, ameis uns aos outros, não só de palavras, mas de ação e de verdade. Irmãos, como eu posso amar o outro estando isolado em uma ilha de sofrimentos? Esse é o Evangelho que Deus está nos propondo nessa noite. Se você e eu queremos ver uma porta aberta no céu, então vamos começar a enxergar a dor do outro, mesmo na minha ilha, mesmo na minha dor, mesmo no meu lamento, mesmo nas minhas angústias. Porque não há ninguém tão forte que não possa se fazer fraco para com os fracos. E não há uma pessoa tão fraca que não possa se fazer de forte para com os mais fracos ainda. Então, o apóstolo João, versículo 9 do capítulo 1, diz que eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na presença de Jesus, estava na ilha de Patmos. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Quem quer ver a porta aberta? Quantos estão dispostos a ir para uma ilha? Como assim? Que metáfora é essa? A sua ilha. A sua ilha. A sua ilha pode ser uma grande dor.
A sua ilha pode ser uma enfermidade. A sua ilha pode ser algo que você não está engolindo. Que está descendo aquela velho jargão, está descendo a seco. Alex, é a minha ilha. Mas é ali que Deus fala assim, é desse jeito que eu te quero. Quando você sair, e diga-se de passagem, se você sair, João, você está pronto. Você está pronto para olhar para os céus e enxergar uma porta aberta. Irmãos, porque a porta aberta, segundo o príncipe dos pregadores, no céu, é a nossa visão das coisas sagradas de Deus. Porque ninguém consegue ter tanta intimidade com Deus no meio de uma multidão. É possível, claro. Mas a melhor intimidade com Deus é numa ilha, no quarto, secreto. Ele se revela ali, ele fala contigo. E você vê uma porta aberta no céu. Quando você percebe que não tem resposta nenhuma, de nada, não está encontrando resposta, você vai para a sua ilha e fala assim, papai, fala alguma coisa. Fala. Fala porque está doendo demais. Fala porque eu não consigo ver mais nada. Fala porque eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. Fala, porque teu servo ouve. Irmãos, João viu uma porta aberta no céu. A porta aberta no céu, primeiro, é o caminho para a salvação eterna. Então, se você quer ver uma porta aberta, procure uma ilha, porque é essa ilha que vai te levar para um caminho de resposta. Transforme aquilo que traz tanta dor em você em possibilidade de resposta de Deus. Porque enquanto você ficar olhando só para a dor, ela vai ser ainda mais aguda. Mas quando você pegar essa dor aguda e falar assim, vai ser o meu trampolim para o sobrenatural de Deus, ele vai acontecer, mesmo em meio à dor. E não tem uma canção que fala sobre isso, mesmo em meio à dor? Irmãos, porque é na dor que nós paramos tudo. Veja bem, nós não temos agenda para quase nada na vida, de maneira geral. Estamos muito ocupados, correria total, porque a vida é assim mesmo. Todo mundo precisa ganhar o seu pão, tá. Alguém está doente. Alguém precisa ficar com essa pessoa no hospital. Não tem agenda, não tem trabalho, não tem correria. Eu sei que nós damos um jeito e vamos lá para o hospital. Alguém falece. Culto 3 horas da tarde. A igreja lota. Mas se marcar uma celebração 3 horas da tarde, não vem ninguém. A dor faz com que a gente fique junto das pessoas. Culto de oração 3 horas da tarde, igreja batista, ninguém vem. Funeral 3 horas da tarde, a igreja lota. Porque a dor mais aguda, eu consigo então chorar junto com o outro, mas na hora da festa eu não faço o mesmo.
Deus está nos convidando nessa noite, no nome de Jesus, a procurar uma porta aberta nos céus, mas ter intimidade com Deus, porque a porta aberta nos céus é o caminho para a salvação. Vou permitir citar aqui, não pedi autorização, mas o farei, depois eu acerto, se for necessário. Eu lembro quando o pastor Rafael vai lá, perdeu o seu filho. Irmãos, aquele dia foi uma das dores, eu de fora, mais aguda na minha alma, de tantas outras. Mas eu vi tanta gente reunida. Veio gente de São Paulo, do Rio Grande, veio de tudo quanto é lugar. Pessoas que não vêm nas celebrações porque estão trabalhando, estavam lá. Falei, nossa, deveriam estar, claro, pelo amor de Deus. Mas por que nas festas nós não temos tempo? Porque para a intimidade com Deus, para a alegria, nós não temos tempo. Porque a nossa ilha é minha, ela não está aberta para outros. Eu vi uma porta aberta no céu como um caminho de salvação, João 14:6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Segundo, a porta aberta no céu é um convite à intimidade com o Pai. O texto em que lemos diz assim: a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta. Irmãos, você tem ideia do que João estava ouvindo? Uma voz saindo do céu, como trombeta. Qualquer um pode ouvir uma voz? Depende da circunstância. Porque há vozes que ecoam dentro de nós, que nós damos tanto ouvido para essas vozes. Eu não estou falando de enfermidades, tá? Porque também quem ouve algumas vozes tem que procurar um especialista. Mas estou falando de angústias. João diz assim: eu ouvi uma voz, porta aberta nos céus, demonstração de intimidade com Deus. Quantos nessa noite que estão aqui, estão em casa, já ouviu Deus falar com você e aquilo te constranger, você se jogar no chão assim: Senhor, eu não sou digno nem de levantar os olhos, porque pode ser que eu não consiga nem abrir os olhos. João não só viu uma porta aberta, mas ele ouviu uma voz saindo por essa porta, falando com ele como trombeta. Ele não sabe nem como é essa voz, mas ele sabia o que era uma trombeta, o barulho, o som. Então ele tenta descrever essa voz como de trombeta. Irmãos, nós entramos por tantas portas, saímos por tantas outras. Nós damos tantas vezes ouvido algumas coisas, algumas pessoas, ouvimos algumas pessoas, alguns conselhos, alguns fofoqueiros de plantão. Nós damos ouvido a tantas coisas e a tantas pessoas, mas nós não damos ouvido àquele que está gritando como trombeta, aos quatro cantos, dizendo: eu sou Jesus, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que vai te conduzir para uma vida eterna. E às vezes nós insistimos em não ouvir. Aí vem um filho do cão, não sei das quantas lá, e a gente consegue ouvir, e dá ouvido para ele, e vai entrando por essa porta junto com esse indivíduo, e vai entrando, só que a porta lá é larga, vai indo, depois procura: pastor, me ajuda. Vou falar assim: meu irmão, não tem cordinha para te puxar não.
Por que nós damos tantas importâncias para as vozes externas do que para a voz interna e para a voz da porta aberta no céu? Há pessoas com tantas amigas e amigos, mas não tem um amigo Jesus, que eu possa falar assim: Senhor, eu quero ouvir tua voz. Te ver vai me matar mesmo, porque eu sou pecador, mas deixa eu ouvir tua voz. Irmãos, eu tenho certeza de que muitos, ou se não todos que estão aqui, já tiveram seu momento de lamento, de dor, de choro na presença de Deus. Fala assim: Senhor, fala comigo porque eu já não aguento mais. Eu tenho certeza que Ele falou. Eu tenho certeza que Ele falou com você. Você sabe por quê? Porque eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez alguns falem assim: mas eu nunca ouvi, pastor. Bom, aí não é porque Deus não falou, é porque eu preciso sair da ilha, da minha, e entrar na ilha de Deus. Eu preciso pedir a Deus sensibilidade do Espírito, porque a voz dele ecoa. Por fim, finalmente, concluindo, a porta aberta no céu é uma promessa de esperança e renovação. Apocalipse 21:5 diz: e o que estava sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. A porta aberta no céu é uma promessa de esperança e renovação. Todos nós podemos ver, ouvir uma porta aberta no céu. Quando tudo parecer que não dá mais, Deus diz assim: dá. Quando você está pronto para jogar a toalha, Ele diz assim: não joga. Irmãos, Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo e ponto. A linha torta é por nossa conta. A vida torta é por nossa conta. Os erros por nossa conta. Eu fui interpelado por um Morosini, meu filho, bombardeado essa semana por perguntas difíceis. Esse menino está filosofando demais. Mas questionar, perguntar, falar com Deus, irmãos, é necessário. Então, confesse diante de Deus, abra o seu coração diante do Pai, porque Ele vai ouvir e vai responder. Eu vi uma porta aberta no céu. Essa porta é só para quem, de fato, deseja intimidade com Deus. A pergunta é: quantos estão dispostos a pagar um preço em uma ilha? Quantos estão dispostos a abrir mão de algumas coisas? Ou até mesmo sofrer por causa do Evangelho? Eu já disse e concluo: Deus não tem filho predileto. Fulano de tal parece que é mais querido por Deus, porque parece que Deus responde só para ele, ou muita coisa para ele. Deus não tem filho predileto. Agora, que tem filho
mais íntimo de Deus? Tem. Tem filho que passa a madrugada inteira orando? Tem. E tem outros que passam a madrugada inteira jogando. Quem você acha que vai ver a porta aberta no céu? Tem gente que come um monstro inteiro. Até a lua não come porque está muito distante. Tem gente fazendo jejum de 30 dias. Quem vai ter sensibilidade de ouvir Deus e de ver Deus? Ele é predileto, é privilegiado? Não. É só porque ele está na ilha buscando Deus. O meu convite nessa noite, se você quer passar por esta porta, precisa primeiro passar pela ilha. Quantos desejam passar pela ilha? Tem que passar, pastor? Se tem, eu não sei, mas que é necessário, sim. Quem não passou pela ilha, quem não passou por um deserto, dificilmente vai saborear as promessas. Porque chegar do outro lado, encontrar a água para beber é fácil, mas cavar os poços, dificilmente. Usufruir do bem-estar é bom, mas contribuir para é outra situação. Se você deseja nessa noite, no nome de Jesus, passar por esta porta, o convite do Evangelho é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. É renúncia. É todos os dias dizer não a mim, não à carne, não aos desejos. Não e não. Se você deseja fazer isso, se coloque de pé. Nós vamos louvar ao Senhor Deus e vamos orar no nome de Jesus.